Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Pondera Eleições, uma playlist dedicada do PonderaCast a entrevistar candidatos a vereadores aqui da cidade de Curitiba e região metropolitana, para que eles possam vir falar as suas bandeiras, falar das suas propostas, contar um pouco da sua história para que você possa conhecer e pensar bem no candidato a vereador que irá escolher nestas eleições. É muito importante a gente sempre pensar nos candidatos a vereadores, porque existe uma grande confusão onde as pessoas pensam que um vereador deve entregar asfaltos, dar as coisas como dentadura, cadeira de rodas e várias outras coisas que muitas vezes em campanhas eleitorais são prometidas, mas isso não é função de um vereador. Todo vereador, a gente tem reforçado a cada programa aqui, ele tem 3 funções principais que você deve ficar atento. A primeira é te representar, exatamente. Eis o porquê de você conhecer bem o seu candidato e você pensar se o seu voto deve ser para ele ou não, porque ele irá lhe representar. Segunda coisa que um vereador faz é criar leis, então por isso é importante escolher vereadores que saibam o que estão fazendo. E em terceiro lugar, toda a função de um vereador é o quê? Fiscalizar o executivo, ou seja, fiscalizar a prefeitura, acompanhar o que ela está fazendo, porque ela sim, é obrigação dela fazer um asfalto, transformar a sociedade ali para que seja um lugar melhor, deixar os ônibus mais eficientes, e quem faz essa fiscalização é o vereador. E no programa Pondera Eleições de hoje nós temos a honra e o prazer de receber Mezael Caetano. Seja muito bem-vindo ao Pondera Eleições. Obrigado pelo convite, Alessandro. Eu ouvi uma entrevista antes, eu percebi a tua seriedade na condução do teu trabalho, a tua organização, a tua eficiência na forma de você conduzir o teu podcast, o podcast que são as coisas do momento. É a primeira entrevista que eu dou para podcast, e o Pondera Eleições, eu percebi que ele realmente veio para ficar e para fazer a diferença pela seriedade com a forma que você conduz os teus trabalhos. Um podcast dentro dos limites normais de que nós precisamos para efetuar a cidadania no país, fazer com que as pessoas compreendam o papel e a importância do poder constituído, que são os políticos que nos representam frente aos 3 entes, estadual, federal e municipal. Perfeito, Mezael. A honra é nossa te receber aqui, mas uma coisa que todos querem é te conhecer. Conta para nós, quem é o doutor Mezael, o que você faz e como você se envolveu na política? Alessandro, eu sou um sergipano lá de Poço Verde, do Agreste sergipano. O meu pai ele era um pequeno agricultor. Por problemas de família, ele migrou aqui para o sul do país, aqui no norte do Paraná, nos anos 70, e eu vim no colo da minha mãe, nos anos, acho que aproximadamente 73, 74, e ali uma cidadezinha chamada Terra Rica, no norte do Paraná. Para situar as pessoas, Terra Rica é uma cidade aonde o Zé Rico foi criado, aonde o Zé Rico começou a sua vida pessoal e de cantor. Ali entrei para o meu grupo, fiz o meu grupo, o meu ginásio, e nesse interim da minha história eu trabalhava como boia fria. Primeiro eu vendi sorvete, engraxei sapato, fazendo o meu grupo. Depois, quando eu fui para o ginásio, um pouquinho mais velho, com uns 14, 15 anos, meio forte, que eu sou um pouquinho forte, eu ia para a roça de café com a minha mãe. E quando eu completei 18 para 19 anos, eu senti que a cidade não me cabia, que eu não teria como prosperar. O meu tio me levou para trabalhar numa usina hidrelétrica no interior de São Paulo. Ali trabalhei 5 anos, e no ano de 1991, num sábado frio de Curitiba, há 30 anos atrás, eu cheguei em Curitiba na rodoviária, fui morar numa pensão, ali arrumei um emprego como mecânico industrial no Grupo Trombini, fiz um curso de técnico de segurança do trabalho nos anos 1993 até 94,
atuei por 10 anos como técnico de segurança de trabalho, atuei primeiro na Penha, que é aquela empresa de ônibus, Grupo Itapemirim, depois atuei na Cavo e fui para o transporte urbano trabalhar na Aviação Cidade Sorriso, aonde ali eu senti um incentivo muito grande do dono da empresa, Aviação Cidade Sorriso, seu Donato Gulim, falando: Misael, você é um homem com uma capacidade intelectual invejável e você tem perfil de ser advogado. Eu ia comprar um carro, naquele ano um carro zero para mim, e ele falou: carro é porcaria, pega teu dinheiro e investe numa faculdade. Aí eu peguei meu dinheiro e investi numa faculdade. Uau. Fiz 5 anos de faculdade de Direito, 5 anos acordando aqui perto, aqui que eu morava aqui no Alto Boqueirão também, acordando todo dia 5 horas da manhã para ir trabalhar às 6 e pouquinho, ia para a faculdade na Andrade e chegava em casa praticamente 11h30, meia-noite todos os dias. Concluí a minha faculdade de Direito no ano de 2006, fiz o exame da ordem no ano de 2007, passei no meu 4º exame da ordem, que é muito difícil, terminei. No ano de 2007, estava com a formação completa em Direito, bacharel em Direito e advogado. Ali, no ano de 2008, comecei a exercer a profissão de advocacia, comecei a advogar em Curitiba, onde advogo há 16 anos na área civil e trabalhista e tenho uma pós-graduação em administração pública e gerência de cidades. Então a minha história é de luta, trabalho, estudo e trabalho. Perfeito. E como você se envolveu na política? O que te motivou, Misael? Você fala assim: não, eu quero agora desbravar como candidato. Eu sou filho de uma mulher que era muito envolvida em política. Minha mãe gostava de fazer política e naquela época eu não entendia que era Arena, MDB, ditadura militar, mas eu via minha mãe receber políticos na minha casa. Não sei, quando eu tinha minha infância, juventude. Mas o meu maior interesse de fazer política foi a faculdade de Direito. A faculdade de Direito te dá, o primeiro ano de Direito, você tem contato com ciências políticas, com administração, com filosofia, com várias áreas da política. Ali eu comecei a me interessar mais profundamente pela política por um professor de filosofia do direito. Me fugiu o nome dele aqui. Ele era amigo do Fernando Henrique Cardoso e no ano de 2003, quando foi a primeira eleição do Lula, ele fez grandes debates na sala de aula sobre o papel de um presidente da República, e ali eu me encantei bastante me aprofundei no conhecimento da política e percebi que realmente o administrador público ele tem um papel muito grande na vida da sociedade e na vida de um povo. Um bom político, ele muda a vida de um povo, ele traz bem-estar social para o povo. O Papa Francisco fala que a política é a mais nobre das artes quando bem feita, porque mata a fome das pessoas e gera bem-estar social. Perfeito. E hoje você está afiliado a qual partido? PSB, Partido Socialista Brasileiro. Esse partido ele foi criado na década de 40, na época do Getúlio Vargas, mas quem mesmo fomentou esse partido no Brasil foi um homem chamado Miguel Arraes. Miguel Arraes, que foi um preso político, um pernambucano preso político. Na abertura, quando o Brasil viveu aquele momento de abertura em 79, que ocorreu a anistia dos presos políticos, Miguel Arraes voltou para o país e refundou o PSB, e ali ele fez o partido crescer no Brasil inteiro. Hoje o vice-presidente Geraldo Alckmin é do PSB. O melhor prefeito do Brasil hoje, mais bem avaliado hoje, é do PSB, que é o João Campos, o filho do Eduardo Campos, neto do Miguel Arraes, e um bom exemplo para o Brasil, porque vem fazendo uma administração maravilhosa. E o partido PSB é um partido socialista e tem tudo a ver com aquilo que eu penso em termos de sociedade. E o que é, às vezes, uma curiosidade que o eleitor tem, porque ele vê assim, tem lá partido que é liberal, partido que é social. O que é ser um socialista? Pois é, hoje socialismo, não, de certa forma, não cabe muito. Hoje o que está preponderando no mundo, os melhores países do mundo, é a social-democracia. Então, o PSB hoje é um partido social-democrático. O PSDB era um partido social-democrático brasileiro. O partido criado pelo
Fernando Henrique Cardoso, lá Sim. na abertura, lá, depois do período militar. A diferença de um partido socialista, de uma social-democracia, é que nós defendemos um papel do Estado em fomentar políticas públicas para mitigar aquilo que não deu certo no capitalismo. Então, as políticas públicas, por exemplo, Bolsa Família, os pobres miseráveis que não têm, que envelheceram, não enriqueceram e não conseguiram fazer dinheiro para se manter. Educação gratuita, escola gratuita, laica. Então, a social-democracia é intervenção do Estado para mitigar aquilo que o capitalismo causa de mal para a sociedade. O capitalismo ele tem um lado muito bom, que é gerar riqueza, mas o capitalismo ele gera muita concentração de renda nas pessoas. Poucos ficam ricos, o dinheiro fica na mão de poucos. E quem é social-democrata como eu, não. Nós queremos que eles fiquem ricos, que gerem emprego, mas também o trabalhador tenha um salário digno, tenha direitos sociais e que o Estado ofereça saúde, educação e segurança gratuita para todos nós, porque nós pagamos impostos, nós merecemos isso. Já o liberal ele defende menos Estado, menos intervenção do Estado na economia, mas já está provado. O John Maynard Keynes, o pensador inglês que auxiliava o governo dos Estados Unidos na crise de 29, as políticas do John Maynard Keynes, ele mandou o governo americano interferir, fazer investimentos no Estado para suprimir a crise de 29, que foi muito forte e deu certo. O governo americano injetou dinheiro na construção, em obras, fomentou o emprego no país e os Estados Unidos saiu da crise. Mas em 1990, o novo liberalismo chegou muito forte na Inglaterra, com a Margaret Thatcher, com Helmut Kohl na Alemanha, com o Ronald Reagan nos Estados Unidos, Fernando Henrique Cardoso no Brasil. E esses pessoal, eles defendem o Estado mínimo, que é a intervenção mínima do Estado na economia e que deixa passar, o laissez-faire, coisa francesa. Mas esse tipo de política não deu certo porque causa muita exclusão social e muita pobreza. No meu entender, a social-democracia que é aplicado na Noruega, na Dinamarca, na Austrália, nos países nórdicos, que são os países mais ricos do mundo, se vive melhor, a social-democracia é a mistura aquilo que é bom do capitalismo com aquilo que é bom do socialismo para equilibrar esse jogo econômico e político no mundo. Ou seja, nada de polaridade, Sim. Né? Porque as polaridades vão ter o seu lado bom, mas também vão ter o seu lado sombra. Sim. E que o caminho realmente é o caminho do meio, Sim. Pegando os melhores das duas pontas. Porque as experiências políticas vão sendo fomentadas no mundo. Sim. E tem casos que não deu certo. Por exemplo, Cuba não deu certo. Cuba é uma miséria. Tem um lado bom, que tem a economia desenvolvida pra caramba, a saúde desenvolvida, mas a economia estagnada. Os países do leste europeu, que viveram até a pós-Guerra Fria, quando se dividiu o mundo em dois blocos econômicos, o bloco socialista e o bloco capitalista, o bloco socialista sucumbiu. Mas o capitalismo também está causando muita miséria no mundo. Então nós precisamos buscar um outro meio, e no meu entender, a social-democracia é o melhor meio, porque você não deixa os miseráveis para trás. Fantástico. E aí você vai conhecendo, então, Mesael Caetano, candidato a vereador aqui pela cidade de Curitiba. E eu já aproveito para pedir para você se inscrever no canal, clicar nos sininhos de notificações aqui, porque quando você faz esse pequeno gesto, você não tem ideia como ele nos ajuda a propagar o conteúdo do PonderaCast, neste momento com o programa Pondera Eleições, onde estamos aqui recebendo candidatos a vereadores para que você possa conhecer a história desses candidatos, conhecer as suas propostas, e você irá nos ajudar muito. Então nos acompanhe aí no canal do YouTube e saiba que sempre é um prazer tê-lo aqui conosco. Mesael, quais são as suas bandeiras? O que você defende nesta jornada eleitoral?
Olha, eu sou muito seguidor da Carta de 88, a nossa Constituição de 88, ela é uma Constituição maravilhosa, porque tem um papel social do Estado, pelo princípio democrático, nós escolhemos os nossos representantes, e esses representantes, em nome do povo, para o povo, exercem a administração pública para o bem-estar de todos. Então, a minha Bíblia é a Constituição de 88. Eu tenho ela em cima da minha mesa, leio ela todos os dias. Então, eu sigo a Constituição. A minha principal bandeira hoje, aqui em Curitiba, eu vejo que nós precisamos trabalhar a educação das nossas crianças. Apesar de Curitiba estar no IDEB muito alto, mas as condições das escolas são muito precárias ainda. As escolas não têm boas cozinhas, as escolas de Curitiba não têm ainda quadra de esporte, são poucas escolas que têm quadra de esporte coberta, não tem auditórios, falta tecnologia, mas eu me encantei com os programas do João Campos, que é o governador prefeito de Recife, filho do Eduardo Campos. Uhum. É um gênio aquele menino. É nós darmos uniformes para nossas crianças. Nós temos que dar uniformes para todas as crianças, porque nem toda mãe, nem todo pai consegue comprar os uniformes. Em toda a região metropolitana de Curitiba, as crianças ganham uniforme. E as crianças de Curitiba não recebem uniforme. Não exige, mas também não dão. Eu acho que o prefeito pode dar. São 15 bilhões que nós temos de orçamento. Então eu vou lutar muito para que nossas crianças tenham vagas em creches e que também tenham direito a uniforme gratuito. 4, 5 uniformes gratuitos por um período X aí, porque quem sabe é quem usa no seu dia a dia. Eu defendo que é preciso zerar a falta de creches em Curitiba. São 13 mil. Falta 13 mil vagas em creche em Curitiba. Muitas mães. Nós temos um problema social muito grave no Brasil, que é a menina jovem. Ela está engravidando muito cedo, 14, 15, 16 anos. E essa menina, quando chega à maioridade, ela precisa trabalhar. Só que ela não tem com quem deixar o seu filhinho, a mãe solteira, a mãe solo. E também a mãe casada também, porque o pai vai trabalhar e a mãe quer trabalhar também para ajudar em casa, não tem onde deixar essas crianças. Está lá no artigo 227 da Constituição. É dever do Estado, da sociedade, cuidar com prioridade, zelar com prioridade a criança e o adolescente. Nós precisamos dar creches para nós melhorarmos a educação e a formação dessas crianças com um período integral. Eu defendo um período integral do Leonel de Moura Brizola. Sim. Curitiba não é você pegar a criança de uma escola e mandar para outra para fazer um curso. Não, na mesma escola. Período integral na mesma escola. Eu vou defender essa bandeira. E também eu defendo que eu acho um absurdo nós morarmos numa cidade que é o transporte urbano mais caro do país. Por que o prefeito de Araucária, Rissan, né? Sim. Porque o Rissan zerou praticamente aí, baixou, quase zerou o preço da tarifa da passagem. E porque Curitiba é R$6 e lá é R$3? Não tem lógica. É preciso fazer uma fiscalização profunda na Urbis. A Urbis tem um caixa preta ali que ninguém consegue chegar nessa caixa preta para saber realmente quanto que o município arrecada e quanto que deve ser uma tarifa técnica. Hoje se paga mais a técnica do que nós pagamos de passagem. R$6, 7 e pouco a tarifa técnica que recebe os motoristas. Só que nós subsidiamos isso. Eu digo o povo, porque o governo do estado dá uma parte e a prefeitura dá uma parte. Não pode. O transporte urbano ele tem que se manter. É preciso melhorar o modal do transporte urbano de Curitiba. Esse modal já está ultrapassado. O atual candidato, Luciano Dutra, está falando que vai trazer o metrô para Curitiba, mas não precisa ser o metrô, pode ser outros modelos, VLT, outros tipos de transporte que não seja simplesmente esse ônibus biarticulado. Eu morei 26 anos aqui no Boqueirão, eu pegava ônibus
todos os dias, mesmo depois de advogado, eu continuei andando de ônibus. Esses biarticulados de Curitiba balança muito, vibra muito, chove, tem barato e não é de qualidade. Os terminais também são frios, gelados, né? Eu lembro que eu li uma frase, eu acho que do Stalin, que acho que foi o primeiro governo da Revolução Russa lá. Ele falou assim, não, eu vou fazer um metrô, mas um metrô bonito, com calefação, com obras de arte, porque o trabalhador merece. O trabalhador é quem carrega a cidade nas costas, então o trabalhador merece um transporte urbano de qualidade e barato, porque não pode levar aí 20% do salário do trabalhador como ocorre hoje. Perfeito. E você tocou num assunto muito sensível quando você falou sobre o transporte público, porque realmente Curitiba paga uma passagem muito cara. Hoje é R$6 que o cidadão ele tem que pagar, então por dia é R$12 que sai do bolso dele, uma ida e um retorno. E realmente eu vejo que os ônibus também deixam muito a desejar. É só pegar, por exemplo, o Alto Boqueirão, né? Você vai ver exatamente isso que você está colocando. Né? Eu trabalhei 7 anos no transporte urbano, eu trabalhei 7 anos na aviação Cidade Sorriso, eu era técnico de segurança do trabalho, mas eu trabalhava em outras atividades também. Eu ajudava a ministrar curso, criei um curso junto com o instrutor lá para nós formarmos cobrador, motorista de ônibus. Então eu sei como é que funciona o transporte urbano de Curitiba. O problema do transporte urbano de Curitiba é o monopólio na mão da família Gulinha, sou bem da verdade, são meus amigos, mas há um monopólio muito forte. E é preciso quebrar esse monopólio para que haja concorrência e as empresas, quando concorrem uma com a outra, elas procuram dar um serviço melhor, isso é bem da verdade. Então, é preciso quebrar esse monopólio, quebrar o caixa preta da Urbis, para a gente saber quanto que é essa tarifa técnica e não precisa de subsídio. O sistema ele tem que se manter, ele tem que ser atrativo para que as pessoas voltem a usar o sistema. Hoje não está atrativo, porque a atual gestão simplesmente ele abre linha para cá, linha para lá, disse que melhorou aqui, colocou ligeirinho ali, mas não mudou quase nada. É o mesmo, é o disse como me disse, né? Sim. Não evoluiu a cidade na questão do transporte urbano. Então é preciso. E também eu como vereador, eu vou cumprir o meu papel de vereador, que é fiscalizar. Se eu me eleger vereador, que eu vou me eleger, o prefeito que tiver no exercício da função, ele vai sofrer, porque ele vai ter que me dar todas as informações. Hoje nós temos ferramentas para isso, que é a Lei de Acesso à Informação. O prefeito não pode negar. Hoje, Curitiba, em termos de transparência pública, ela aparece lá embaixo, porque para se chegar às informações públicas é muito difícil você conseguir. Eles procuram dificultar que você chegue às informações, aos números. Então, eu vou ser um fiscalizador do prefeito para que ele aplique bem o PPP, que é o Plano Plurianual, PPA, que é o Plano Plurianual, ou o PPP, o Plano Plurianual também, para que todas as áreas sensíveis da cidade, a saúde, a educação, o transporte, a moradia, sejam colocados na lei orçamentária municipal, seja colocado no plano plurianual e cobrado do prefeito para que ele faça. A linha verde ficou 15 anos para ser terminada. E ainda não terminou, Não terminaram ainda. Curitiba hoje tem um déficit enorme de vagas em creches. Curitiba tem áreas sensíveis na saúde, na saúde básica. Eu quero educação laica e gratuita. Já estão se falando em privatizar a educação aqui no Paraná. Então, eu sou totalmente contra. Então, eu serei uma pedra no sapato do próximo prefeito, fazendo valer a Constituição e a lei do município, né, a lei municipal que administra a cidade de Curitiba, que rege a cidade de Curitiba, e eu posso ter certeza para as pessoas que eu não irei decepcionar, porque eu me sinto preparado, eu sou um advogado,
estudei bastante, tenho muito conhecimento, me preparei, sou um homem com mais de 50 anos de idade, tenho experiência e não tenho medo. A advocacia não é para covarde, a política não é para covarde e eu vou cumprir o meu papel. Perfeito. E sabe que você comentando sobre, né, em ter um Estado laico, um Estado que realmente regule as coisas, né, que tenha realmente uma verdadeira justiça social. Qual é a tua visão hoje sobre as cotas? A gente tem muito o sistema de cotas, né? Cota racial. Sim. Vamos lá, a gente tem aqui a cota de mulheres. Sim. Você é contra? A favor de tudo. Fala um pouquinho mais para nós sobre isso. Quantas cotas de mulheres nos partidos políticos, depois eu vou falar cota. O Brasil, a mulher não votou. Até 1932, a mulher não votava. Uma mulher chamada Alzira Soriano, a professora Alzira Soriano, numa cidade de Lages, no Rio Grande do Norte, ela se elegeu em 1929, a primeira prefeita do Brasil, baseada numa lei estadual. Ela disse que a Constituição da época de 1891 não negava o direito da mulher ser eleita. Ela se elegeu, só que foi cassada. Cassaram pelo fato dela ser mulher. Então, nós elegemos a Dilma. Uhum. A Dilma foi eleita a primeira mulher no Brasil e caçaram ela. Então nós somos uma sociedade patriarcal, violenta, o homem brasileiro é violento, machista. O nosso congresso é um congresso de homens brancos, de olhos azuis, e grande maioria são machistas, não aceita a mulher na política. Então a mulher tem uma dificuldade muito grande em chegar ao poder. E nós somos um país de 50% de homens e 50% de mulher. Literalmente, então, né? Sim, então precisa equilibrar os poderes. A mulher tem muitos direitos, que são direitos só delas. Direito ao corpo dela, direito à saúde delas, direito... A mulher tem muita coisa para defender os seus interesses. Então, hoje, da forma que está, os partidos políticos não querem cumprir as cotas de mulheres, nem cotas raciais. Eles pegam as mulheres, quase todos os partidos, colocam as mulheres lá, mas dão pouco apoio. Então, eu sou a favor das cotas de mulheres para que nós possamos equilibrar esse jogo esse jogo político, esse jogo na administração, que é defender os seus interesses lá no Congresso Nacional, na Câmara Municipal, na Assembleia Estadual. Enquanto não chegar essa igualdade que a Constituição defende, que todo o poder emana do povo e todos são iguais perante a lei, nós precisamos fazer política de compensação para nós buscarmos essa igualdade. Quanto às cotas raciais, eu não usei cota, porque na minha época eu não tinha cota. Sim. Não existia cotas raciais nas escolas. Hoje, historicamente, o negro no Brasil, ele sofreu as agruras de 300 anos, de 400 anos de escravidão. A primeira lei de terras no Brasil, lei de 1850, excluiu o negro. O governo o Dom Pedro II, junto com o Congresso Nacional da época, votaram a primeira lei de terras e proibiram o estado da terra para negros. Foi proibido. Aí você pega todos os indicadores sociais no Brasil, tudo que existe de pior no Brasil recai sobre a população negra. Por que disso? Porque o negro no Brasil ele ficou colocado à margem, apesar do fim da escravidão. O homem negro, ele vai à luta sempre para ganhar o seu ganha-pão. E, historicamente, os filhos dos homens brancos no país, isso é bem da verdade, sempre estudaram, entendeu? Uhum. Então, avançou-se com as cotas raciais, as universidades abriram portas para os jovens negros do país. Já temos advogados negros, médicos negros, engenheiros negros, então, mas só que é muito pouco ainda. No Congresso Nacional, a representação negra é 15%, porque há uma dificuldade muito grande de você quebrar o paradigma do voto no Brasil. O brasileiro, dentro dos partidos, existe caciques que mandam nos partidos, infelizmente, e na hora de destinar a verba, eles têm um poder muito grande de direcionar para quem eles querem. E geralmente os negros ficam à parte. Teve partido do 500 mil para 200 para 30 para e 0 para uns, entendeu? Sim. O outro doou 40 mil para 30 para 5 para e 0 para outros, entendeu? Então nós precisamos buscar essa igualdade dentro dos partidos políticos, e o negro está à margem ainda. A violência recai mais sobre o homem negro,
Nós temos 800 mil presos no Brasil, 80% desses homens são homens pretos, periféricos, semi-analfabetos. A violência no Brasil, essa violência altíssima, esse estupro que existe no Brasil, recai sobre a menina negra ainda. Então o negro, infelizmente, ainda é colocado na sociedade brasileira em segundo plano. Mas os últimos governos, os governos de esquerda, vêm trabalhando para superar essas anomalias que tem em relação ao povo negro, mas ainda nós temos muita barreira. Eu faço um desafio para você olhar o quadro de vereadores na Câmara Municipal de Curitiba, quantos negros tem. Eu faço um desafio a você olhar o secretariado do Rafael Greca, quantos negros tem. Do Ratinho, eu faço um desafio para você olhar o quadro de secretários do Ratinho, quanto tem. E faço um desafio para você olhar o quadro de negros no governo Lula, quantos negros tem? Tem dois. Então, os negros são colocados à margem ainda, colocados em segundo plano, e nós precisamos elevar, fazer as políticas afirmativas, fazer a pressão, fazer a cobrança, para que nós chegamos a essa igualdade democrática, essa igualdade material, formal, e eu acho que é isso aí que vai fazer o Brasil ser um país próspero e igualitário, porque 50% da população no Brasil é preto e pardo. Já imaginou você melhorar o salário dos negros, você ascender eles socialmente, o quanto que a economia não irá melhorar? Com certeza. Então é preciso você fazer essa equiparação, aplicar essas políticas afirmativas, as cotas raciais, para que os negros ascendam socialmente, os negros que estão aqui, os jovens, e os seus filhos não irão precisar de cotas, porque nós seremos um país de primeiro mundo, com educação de qualidade, e aí todo mundo pode correr de igual para igual os liberalistas, Tanto pregam, né? Tanto pregam a igualdade, Perfeito. mas desde que todos partem da mesma igualdade, né? Com certeza. Mas você não pode pregar a igualdade, sendo que um tá aqui e o outro tá aqui embaixo, não é. Se você colocar um jovem de escola pública para prestar um vestibular, de um jovem de escola de rico, é óbvio que eles vão pegar todos os cargos. Você já viu a Polícia Federal do Brasil? Como é que são? É totalmente a Polícia Federal branca, porque os melhores alunos de direito, das melhores faculdades de direito são brancos, entendeu? São brancos. Mas isso ninguém aponta o dedo. Eu não tenho medo de apontar o dedo, não. Perfeito. E aproveitando até uma curiosidade que você colocou aqui, né, sobre que os partidos políticos deu a entender que eles acabam sempre cedendo a uma estrutura. Como é que você analisa? Eu analiso assim, eu estou vivendo exatamente isso, nós estamos vivendo isso nesse momento. Os partidos políticos têm caciques, tem homens que mandam nos partidos políticos, né? Não deveria, né? Não deveria, deveria ser tudo por meio do voto. A escolha das pessoas devia ser por meio do voto. Hoje não, nós temos os partidos políticos que têm a lei eleitoral permite que o partido político possa fazer alguns encaminhamentos sem ser pelo voto, né? Por exemplo, eu indico o Alessandro para ser meu candidato a vereador nas prévias, mas aí não gosta de você, ela tira você e coloca outro porque assim os partidos permitem. Agora, a minha maior tristeza é o fundo eleitoral. O fundo eleitoral hoje é 5 bilhões. Os grandes partidos hoje recebem uma fortuna desse fundo eleitoral. Mas na hora de dividir esse dinheiro não é de forma igualitária. Eles escolhem algumas pessoas, direcionam esse dinheiro e outras pessoas ficam sem receber esse dinheiro. Então, dá 300 para um, 40 para um, 5 para outro, e para outros não dão nada. Isso ocorre muito. É preciso mudar. É preciso aplicar o princípio da igualdade, que todos são iguais perante a lei. O horário de televisão é horrível, porque um partido político tem maior número de deputados, ele pega e fica... Não, o horário de televisão, no meu entender, tem que ser dividido os partidos políticos de forma igualitária, porque a partir daquele do momento que é para escolher novos representantes, todo mundo tem que partir do mesmo nível. Aí fica um candidato falando o dia inteiro, sozinho, o dia inteiro, que nem está aqui em Curitiba hoje, o outro fala um pouquinho, o outro fala um pouquinho menos, e candidatos bons não aparecem. Não falam nada. Não falam nada. Então tá errado. Não é democrático você colocar um candidato para falar o dia inteiro, massificando as suas ideias na cabeça das pessoas,
e outros que tenham ideias boas para a cidade não possam falar. Hoje a política de distribuição do horário de televisão é em razão do número de deputados. O PT, o PT e o PL, né? O partido do Bolsonaro é o PL, né? Acho que é o PL. O PT, o PL e outros partidos do MDB são os que têm as maiores bancadas. Então, quem tem a bancada de deputado federal maior é que pega mais verba e mais horário na televisão. E deveria ser ao contrário, né? Não, você precisa igualar. Não é isso, não pode ser assim. Nós precisamos partir do princípio da igualdade, que todos são iguais, horário de televisão igual, dinheiro igual para todos os candidatos. E que os melhores que vençam. Eu parto desse princípio. Perfeito. E aí você vai conhecendo, então, Misael Caetano, candidato a vereador aqui pela cidade de Curitiba, pelo partido PSB. Qual é o seu número mesmo? 40555. 40555. 40555. Fantástico. E aí eu já peço para você estar deixando o seu like aqui nesse programa, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações aí para que a gente possa continuar desenvolvendo esse trabalho que visa trazer o pensamento crítico e, o mais importante, dar a oportunidade que os candidatos a vereadores de Curitiba, que realmente são os candidatos que estão aí enfrentando dia a dia, vendo os problemas, possam chegar aqui e mostrar suas propostas, suas ideias, para que você conheça ele e também dê o seu voto, a sua oportunidade para ele te representar, criar leis e fiscalizar. E Caetano, Misael, se hoje chegasse para você um eleitor, olhasse nos seus olhos e perguntasse assim: doutor Misael, por que eu devo votar no senhor? O que você responderia a ele? Sou preparado, estudei a vida inteira, sou de origem pobre, superei as minhas misérias e hoje eu sou um advogado pós-graduado e vou fazer valer, vou defender aquilo que você precisa. Saúde de qualidade, educação de qualidade para os teus filhos e para os teus netos, transporte urbano de qualidade e justiça social. Eu quero um país justo, igualitário para todos, né? Um país com uma concentração de renda, onde 10 homens têm toda a riqueza do país e a maioria são miseráveis. Nós temos 20 milhões de miseráveis. Você imagina, nós temos 20 milhões de pessoas que passam fome no país hoje. Se não fosse os programas os Bolsas Família da vida aí, se não fosse esses restaurantes populares que tem de norte a sul no país, nós estaríamos vivendo um caos, porque infelizmente nós temos uma grande massa ainda que vive na extrema pobreza. Então, você vai votar em mim, você que está me ouvindo aí, porque eu vou fazer valer a Constituição e vou querer um país mais justo, com emprego para todos, com distribuição de renda de maneira justa para todos, com direitos sociais para todos, com segurança para todos, defendo que o trabalhador tem que manter os seus direitos sociais, o fundo de garantia, 13º, férias, aviso prévio, até o 14º salário. Defendo que o empresário tenha menos impostos, que ele possa produzir emprego, e defendo que hoje que nós colocamos governos que pensem na sociedade, que façam com que todos tenham uma vida igualitária, rica e próspera. Perfeito. E, Misael, caso algum eleitor queira te encontrar, né? Eu sei que aqui na tela está em algum momento passando o seu telefone, as redes sociais, mas sempre é importante você reforçar. Se algum eleitor quiser falar com o Dr. Misael, quais são os canais que ele pode entrar Hoje o canal contigo? mais fácil é você me buscar no WhatsApp, 984999694, ou então ir lá nas redes sociais e colocar Misael Caetano, que eu tenho bastante canais, eu tenho canais em essas redes sociais aí, e algum canal meu você vai encontrar, é só colocar uma mensagem lá, porque todos os dias eu olho meus canais. Perfeito. E, Misael, a gente vai caminhando então para o final do programa, e como tradição aqui no PonderaCast e também no Pondera Eleições, né? Aquele momento que o convidado pode deixar a sua mensagem às pessoas aqui. Isso a gente faz lá no PonderaCast, né? E no Pondera Eleições a gente tem aqui a oportunidade do quê? Da pessoa poder olhar para esta câmera aqui, que é a câmera 3, né? E aí você
colocar a sua mensagem do vereador Mezael aos seus eleitores, até porque isso aqui ficará gravado. Então, o Juliano vai virar a câmera para você e o microfone é seu e a câmera é sua. Você, eleitor, olha, dia 6 de outubro, não deixe de votar, não venda seu voto. O voto é expressão da vontade. Você tem que saber que esse voto você está transferindo direito para as pessoas. O nosso modelo político é uma democracia representativa e quando você vota para alguém, você dá muito poder. Então você tem que escolher bem, ver a história dessa pessoa, ver. Eu prezo muito por formação intelectual, ver a formação, ver a sua vida pública, ver o que ele já ofereceu para a sociedade e, acima de tudo, não venda seu voto. Não troque seu voto por cesta básica, não troque seu voto por um cidadão porque simplesmente ele pegou um parente teu numa ambulância e levou para um hospital. O voto é expressão de vontade, voto melhora a cidadania. Vocês estão vendo aí os últimos anos que ocorreu no país, alguns governos que passaram aí e a diferença que é de um governo para o outro. Então, voto muda as nossas vidas e ele é muito importante. Não deixe de votar. Se você tem de 16 a 70 anos, a 80 anos e você está com as suas faculdades mentais boas, vote porque escolha bons representantes, porque é por meio dos bons representantes que nós vamos mudar a história do município, do estado e do país, para que esse país seja bom para todos e que nós possamos viver feliz na República Federativa do Brasil e em Curitiba. Perfeito. Doutor Mezael, saiba que foi um prazer te receber aqui nos estúdios do PonderaCast, numa playlist especial que é o Pondera Eleições, uma oportunidade dos candidatos a vereadores virem aqui, contarem a sua história, apresentarem as suas propostas e você, de uma maneira brilhante, apresentou hoje aqui. Então foi realmente um prazer enorme. Obrigado. Agradecer ao Márcio Patucci. Isso, lembrar, um abraço ao Márcio. Doutora Márcia e doutor Márcio Patucci, os meus amigos. Quando o Márcio entrou em contato comigo e falou assim, olha, você precisa entrar em contato com o Mezael, eu prontamente falei para o Márcio, falei assim, olha, pode deixar comigo, eu vou falar com ele e hoje você está aqui conosco e olha, realmente é um prazer. E saiba uma coisa, Mezael, as portas do PonderaCast estarão sempre abertas para você. Estou preparado. É isso aí. E também já deixo o convite para que em momento oportuno você possa estar vindo e participando de uma live do PonderaCast. Sim, vamos fazer depois da eleição, vamos fazer uma live aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito produtiva. Mas você me deixou muita vontade aqui, eu me senti muita vontade. O teu ambiente é bonito, é maravilhoso, é acolhedor, a energia é maravilhosa, você e o teu técnico aí. Muito obrigado, viu? A gente que agradece. E o PonderaCast deseja a você, Mezael, uma jornada eleitoral de muito sucesso, né, de muito progresso e que, de repente, você possa, no ano que vem, voltar aqui como vereador ao PonderaCast. Estou feliz porque eu estou participando do debate, estou colocando as minhas ideias aqui. Eu acho que o que eu quero mesmo é colocar as minhas ideias. Quero me eleger, é óbvio, mas eu acho que é importante que a gente coloque, nós como cidadãos, colocamos os nossos pontos de vista para fomentar a democracia. Democracia já, democracia sempre. Obrigado. Fantástico. Mezael, mais uma vez, muito obrigado. As portas estarão sempre abertas a você. Obrigado. E assim a gente vai então encerrando mais um programa do Pondera Eleições aqui nos estúdios do PonderaCast. Sempre te lembrando, né? Aproveite esse momento, você que nos acompanhou até agora, já se inscreva no canal, deixe o seu like, assine o sininho de notificação, nos acompanhe nas redes sociais e sempre é um prazer tê-lo aqui conosco. Quando você dá um like, você se inscreve no canal, você não sabe a ajuda que você está nos dando. Nós que estamos aqui procurando trazer um conteúdo relevante, um conteúdo que desenvolve o pensamento crítico, tudo visando o quê? O bem-estar social e o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, mais inteligente e mais ativa. E eu vou me despedindo de você e nós nos vemos no próximo programa do Pondera Eleições, se assim Deus nos permitir. Um abraço a todos, um beijo no coração.